por que Deus criou o homem e o universo? Já que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o desejo do ser humano é semelhante ao desejo de Deus. Vamos ver por que o ser humano deseja ter e fazer todas as coisas? O ser humano está na posição de sujeito e ele cria as coisas como seus objetos. Qual foi o propósito de ter inventado o automóvel? Com certeza ele queria tornar a sua vida mais confortável, mas acima de tudo ele queria sentir alegria e felicidade. Tudo o que as pessoas fazem tem esse propósito, alcançar a felicidade. Da mesma forma, quando Deus criou o ser humano, ele estava na posição de sujeito e o ser humano na posição de objeto. Ele criou o ser humano com amor e com o coração, porque seu propósito era sentir alegria e felicidade. Vejamos em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Portanto, Deus criou o ser humano para sentir alegria e felicidade. Para Deus sentir alegria e felicidade, o ser humano tinha que ser feliz. Para ser humano ser feliz, Deus criou uma fórmula e todos devem seguir esse método. Qual é a finalidade da vida? Aqui está a fórmula de Deus para fazer o ser humano feliz e ser feliz. Deus é como pai e nós como filhos. Se os filhos são felizes, os pais são felizes. Mas se os filhos estão destruídos, com certeza os pais sofrem mais do que os próprios filhos. Em Gênesis 1:28, Deus dá ao ser humano as 3 grandes bênçãos. O ser humano sente o máximo de alegria quando realiza essas 3 grandes bênçãos. A finalidade da vida é realizar essas 3 grandes bênçãos. Vejamos o que são essas 3 grandes bênçãos. A primeira grande bênção que Deus deu para o ser humano é crescer. Deus criou o ser humano à sua imagem. De sua mente criou a mente do ser humano na posição de sujeito. E de seu corpo criou o corpo do ser humano na posição de objeto. Portanto, para que o ser humano possa se aperfeiçoar, ele deve dominar o seu corpo completamente através da mente. O corpo deve obedecer às diretivas da mente. A mente do ser humano deve tornar-se a mente de Deus. E o corpo do ser humano deve tornar-se o corpo de Deus. Em Coríntios 3:16, vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Em João 14:20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E em Mateus 5:48, sedes perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui nós vemos claramente, para que possamos realizar a primeira bênção, nós devemos nos tornar a imagem de Jesus. É claro que se todas as pessoas realizassem a primeira bênção, não teríamos nenhum problema sobre a terra. A terra seria o jardim da felicidade. Depois de realizar a primeira bênção, tanto o homem como a mulher se tornam seres humanos aperfeiçoados. Deste modo, estão preparados para realizar a segunda bênção. Vejamos então a segunda bênção. A segunda grande bênção que Deus deu para o ser humano é multiplicai. Depois que o ser humano se aperfeiçoasse, finalmente Adão aperfeiçoado e Eva aperfeiçoada receberiam a bênção eterna do casamento de Deus e gerariam filhos de Deus. Esse casal se tornaria o Deus substancial na terra. Desta forma, Adão e Eva, como pais, depois que os seus filhos se aperfeiçoassem, deveriam também abençoá-los, dar a bênção eterna do matrimônio. Assim, de acordo com o plano original de Deus, os pais é que deveriam dar a bênção eterna do matrimônio para seus filhos. Sem dúvida que esses filhos aperfeiçoados formariam famílias verdadeiras, sociedades verdadeiras, nações verdadeiras e, finalmente, um mundo verdadeiro. Criaria automaticamente o reino do céu aqui na terra e, consequentemente, no mundo espiritual. A terra seria o jardim da felicidade. Através da família, o ser humano desenvolveria o amor de filhos, o amor de irmãos, o amor conjugal e, finalmente, o amor de pais verdadeiros. Através da família verdadeira, o ser humano estaria preparado para amar a sociedade como seus filhos, como seus irmãos, como seus pais, seus avós, etc. No plano original de Deus, o mundo será uma grande família centralizada em Deus. Portanto, a finalidade da vida não é ganhar dinheiro ou ser o presidente da república, mas é formar uma família verdadeira, ser filho de Deus.
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu todo o mundo para eles. Eles eram ricos, não tinham dinheiro. O que Deus queria deles? Com certeza, filhos. Quando a pessoa morre e vai para o mundo espiritual, as coisas materiais elas não podem levar. Então o que ela vai ofertar para Deus? A única coisa que Deus queria de Adão e Eva eram os filhos, que deveriam ser filhos de Deus. Através deles, Deus queria sentir muita felicidade. Deus tem tudo. A única coisa que ele não tinha era o amor, porque estava sozinho. Depois de realizar a segunda bênção, Adão e Eva deveriam realizar a terceira bênção de Deus. Vejamos então a terceira bênção. Com a terceira bênção de Deus, o ser humano deve se tornar senhor da criação. O homem e a mulher aperfeiçoados, centralizados em Deus, se tornarão sujeitos da criação e, através do domínio sobre a criação, estabelecerão um mundo ideal. Ou seja, estabelecerão o reino dos céus tanto aqui na terra como no mundo espiritual. Com a realização da terceira bênção, o ser humano terá domínio sobre todas as coisas, deve dominar as coisas para Deus e usá-las de acordo com o seu ponto de vista. O homem unido com Deus desenvolverá todo o conforto necessário para uma vida de paz e felicidade. Portanto, para podermos ir para o reino do céu, cada um de nós deve realizar as 3 bênçãos de Deus aqui na terra. Esta é a finalidade da vida. Quando Deus criou Adão e Eva, eles deveriam realizar a primeira bênção, que era crescer, se aperfeiçoar individualmente. Depois deveriam realizar a segunda bênção, que era multiplicar, gerar filhos de Deus, e em terceiro lugar deveriam se tornar senhores da criação, dominar as coisas para Deus. Quando eles falharam em realizar o seu plano, Deus teve que expulsá-los do jardim da felicidade. Como o plano de Deus não foi realizado na face da terra, para cumprir essa missão, Deus chamou um segundo Adão. E esse segundo Adão era Jesus. Deus preparou o povo judeu para aceitar Jesus. Jesus, como segundo e último Adão, deveria realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Jesus se tornou um homem aperfeiçoado e não pôde realizar a segunda bênção e a terceira, porque foi assassinado pelo povo judeu e os líderes religiosos da época. Ele não pôde estabelecer uma família para Deus e não pôde ter filhos. A sua linhagem não pôde ser multiplicada. Ele não pôde estabelecer uma nação e um mundo para Deus. Com a sua morte, não foi possível estabelecer o reino do céu aqui na terra e no mundo espiritual. Jesus não pôde realizar as 3 grandes bênçãos porque perdeu o corpo físico. O primeiro Adão falhou em realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Então Deus chamou um segundo Adão. O segundo Adão, Jesus, foi morto pelo povo judeu e também não conseguiu realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Com certeza, Deus terá que enviar o terceiro Adão, que será o Senhor do segundo advento, que deverá realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, cumprindo o plano original da criação.